Boa noite, pessoal. A gente vai ter hoje a nossa primeira aula de espanhol. Trouxe uma aula de exercícios, né? Acho que eu trouxe 8 exercícios para a gente resolver em conjunto. São exercícios do Enem do ano passado, assim como nas aulas do ano passado, né, do Tutor Enem, eu venho trazendo questões para serem debatidas nesse momento que a gente tem juntos, né? E o que acontece? Como eu estava explicando anteriormente, antes de vocês chegarem, o conteúdo do espanhol costuma ser relacionado com a interpretação de texto. E dessa forma acaba sendo um pouco denso, porque ele trata de várias temáticas. Mas a grande maioria das questões a gente consegue resolver por interpretação de texto, simplesmente lendo a questão e trabalhando ali no contexto da mesma. Então, o que a gente vai fazer é isso. A gente vai ler, eu vou ler o texto com vocês em conjunto, então eu vou lendo aqui a questão, vocês vão acompanhando aí no computador de vocês ou pelo telefone, e aí vou dar um minutinho para vocês pensarem, né, em qual vai ser a resposta correta ali daquela determinada questão. E dessa forma a gente vai fazendo até o fim da aula. E como a gente está pelo Google Meet, é possível vocês abrirem o microfone para a gente poder discutir a questão sem vocês precisarem de digitar. Então sintam-se à vontade e se vocês estiverem com vergonha de falar alguma coisa, pode digitar, que o Renan está me acompanhando aqui, ele consegue me passar as dúvidas. E é isso, vamos iniciar com a primeira questão que eu trouxe, é a questão de 2023, então eu peguei a questão do Enem do ano passado. Essas questões, elas ficam disponíveis no site do INEP, e aí vocês conseguem acessar o material que tem lá. Então, se vocês entrarem no site do INEP, aí vocês conseguem ver essa prova que eu peguei lá. INEP. Aí tá meio ruim a mesa. E aí vocês conseguem ter acesso ao material. Então, como eu já tinha resolvido algumas provas anteriores, antes de 2023, eu resolvi trazer a do ano passado para a gente dar o pontapé inicial. Também, vamos ler o primeiro texto e aí a gente parte para a resolução da questão. Texto 1. ¿Qué me pasa? ¿Por qué me cuesta tanto estudiar? ¿Por qué me cuesta tanto concentrarme? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no consigo aprender con los demás? Miren que junto al texto hay una imagen. E essa imagem tem um garotinho e o pai dele. E se a gente olhar as referências dessa imagem, a gente vê que ela veio de um site, né, que se chama Outras Voces na Educação. Inicialmente, olhando essa imagem, não dá para entender muito bem o contexto do que ela vai tratar para a gente. Mas aí a gente vai partir para ler o segundo texto e a gente vai conseguir relacionar esse segundo texto com o primeiro. Geralmente as questões são dessa maneira. Vem um texto com uma imagem, um segundo texto, e aí ele pede para estabelecer a relação entre os dois textos, e aí você consegue, nesse caso aqui, né, através do segundo texto, entender qual que é o objetivo dessa imagem. Então vamos ler o segundo texto e a gente vai ver sobre qual é a temática dessa questão. Bem, Ishan Awashi es un niño de 8 años cuyo mundo está plagado de maravillas que nadie más parece apreciar. Colores, peces, perros y cometas, que simplemente no son importantes en la vida de los adultos, que parecen más interesados en cosas como los deberes, las notas o la limpieza. Ishan parece no poder hacer nada bien en clase. Cuando los problemas que ocasiona superan a sus padres, es internado en un colegio para que le disciplinen. Las cosas no mejoran en el nuevo colegio, donde Ishan tiene además que aceptar estar lejos de sus padres, hasta que un día el nuevo profesor de arte, Ram Shankar Nikum, entra en escena, se interesa por el pequeño Ishan y todo cambia. Bem, essa questão, esse texto 2, ele é a sinopse de um filme e ele vai contar justamente a história do Ishan. O Ishan, eu acho que é um garoto de 8 anos
E a gente percebe que ele fala aqui que o Ishan, como uma criança de 8 anos, ele vive num mundo de maravilhas, né? Quando comparado com adultos, ele só está pensando em cores, em peixes, em cachorrinhos e em cometas. E justamente ele tem esse comportamento de sempre estar no mundo dele, porque ele tem uma condição chamada dislexia. Bem, vamos para o comando da questão. Ó, o filme Como Estrelas em la Terra aborda o tema da dislexia, que é justamente o filme que vai contar a história do Ishan. Aí, relacionando o cartaz do filme com a sinopse, constata-se que o... Vamos dar uma olhada primeiro para a imagem. Se a gente parar para olhar essa imagem, a gente vai ver uma criança que provavelmente está na mesma condição do Ishan, que é de sofrer de dislexia, essa criança, e um adulto olhando para essa criança com um certo apreço, com um olhar diferente do que as demais pessoas olhariam, no sentido de ter preconceito, de ter algum estigma. E no texto 2, se vocês conseguirem observar, ele conta para a gente, no final aqui do texto, ó, hasta que um dia el nuevo profesor de arte, Han Shankar Nikum, entra en escena, se interessa por el pequeño Ishan e todo cambia. Então, dá para a gente, pelo contexto dessa questão, e olhar até que um dia o novo professor de arte, Ram Shankar, entra em cena, se interessa pelo pequeno Ishan e tudo muda. Então, ele está falando para a gente aqui que, né, a partir do momento que esse professor entra na escola, o tratamento com relação a esse menino de 8 anos muda no sentido de que agora eles, né, olham para ele com olhos diferentes, olhos distintos, quando comparado, por exemplo, com os pais dele. Então, a gente pode partir agora para a resolução da questão. Então, as alternativas são: relacionando o cartaz do filme com a sinopse, constata-se que, letra A, olhar diferenciado para com o outro gera mudanças. Letra B, o estudante com dislexia apresenta um tom questionador. Letra C, abordagem para lidar com dislexia é pautada na disciplina. Letra D, contato com os pais prejudica o acompanhamento da dislexia. Ou letra E, mudança de interesses ocorre na transição da infância para a vida adulta. O que vocês acham que tá, como esse texto está relacionado com essa imagem? Em que sentido eles trazem esses dois textos? Vocês conseguiram acompanhar o texto junto comigo? Pessoal, não precisa de ficar com vergonha, não. Se vocês quiserem falar, pode abrir o microfone. Bem, deixa eu ver se... Alexandre, a Sara Oi. disse que é a letra A. Medo de errar, deu para acompanhar sim. Exato. Letra A, olhar diferenciado para com outro gera mudança. Esse filme eu não assisti, mas eu acredito que ele seja um filme triste. Porque a situação do menino, né, do Ishan, vai mudar justamente quando o professor chega e passa a enxergar ele com novos olhos. Porque os pais, vocês vão perceber aqui que, inicialmente, o texto 1 traz uma série de perguntas. Em espanhol, a gente costuma usar para fazer pergunta duas interrogações, uma de cabeça para baixo e uma, né, do jeito normal que a gente está acostumado. Minha mesa está falhando, mas enfim. Então a gente vê que tem uma série de perguntas relacionadas com o fato de por que custa tanto para eu estudar, por que eu não consigo me concentrar. E isso acaba gerando, né, nos pais desse garoto, questionamentos.
E aí, né, fala no texto que eles sempre internam, né, num colégio para que ele seja disciplinado. Então, quando esse professor chega para o Ishan, ele começa a tratar ele de forma distinta, de forma, né, com apreço, com um olhar distinto, e isso gera mudanças, né? Gera uma questão relacionada com acolhimento. Bem, essa é a primeira questão. Vamos passar para a segunda questão. E a segunda questão que eu trouxe, né, é, é um poema. Vocês vão perceber que ao longo da prova do Enem vocês vão encontrar ou uma sinopse de filme, ou um trecho de notícia, ou uma música, muito comum encontrar música, uma imagem, ou às vezes, como eu disse, né, dois textos e pedindo para vocês estabelecerem qualquer relação entre ambos. Então, é interessante que vocês realizem as questões dos anos anteriores para vocês terem aí cartas na manga, né? Para vocês estarem adaptados a todo tipo de comando de questão. Bem, vamos ler a segunda questão e aí vocês vão acompanhando comigo e a gente vai discutir. Ó, me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel. Y me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien. Cuando miro mi rostro en el espejo, con mi boca rotundamente grande y mi nariz rotundamente hermosa y mis dientes rotundamente blancos y mi piel valientemente negra, y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia. Y me niego absolutamente a ser parte de los que callan, de los que temen, de los que lloran, porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa. O que vocês vão perceber nesse texto? Primeiro, né, que é um texto, é um poema, né, que fala sobre sobre identidade. No caso, nesse caso aqui, fala sobre a identidade de uma mulher negra. E ele vai perguntar para a gente, vocês perceberam, né? Vocês devem ter percebido que ao longo do poema, né, ela fala que se nega rotundamente a negar a própria voz dela, ela atribui ali características relacionadas com a afeição dela, que se nega rotundamente a negar essas características, enfim. E ela sempre traz essa negação de forma acompanhada com a palavra rotundamente. Tem várias ocorrências dessa palavra no texto. E aí, a gente pode observar somente essa palavra aqui. Essa questão aqui vai puxar um pouco do português. Então, vamos resolver ela, e aí eu explico para vocês o que que acontece aqui, né, nesse comando de questão. Bem, para enfatizar características, então ela sempre está enfatizando características e atitudes, né, que reforçam a identidade da mulher negra, o poema da escritora costarriquenha apresenta: letra A, advérbios como rotundamente e categoricamente. Letra B, verbos reflexivos como me niego y me acepto. Letra C, adjetivos como grande y hermosa. Letra D, sustantivos como sangre y piel. O letra E, adjetivos posesivos como mis, mi e mis. Se vocês se lembram do português, existe uma categoria de palavras que se chama advérbios. E essas palavras, elas são uma classe gramatical que ela vai vir modificando o verbo. Então, ó, o advérbio, vê se você consegue escrever. Advérbio, ele modifica o verbo. Ai, não consigo escrever bem. Enfim, o advérbio ele vai modificar um verbo.
E quando a gente usa em português, a gente tem vários tipos de advérbio, né? Seja de intensidade, seja advérbio de modo. E a gente usa essas palavras sempre junto com o verbo, né? Justamente isso que dá o nome a essa classe gramatical. Ad, no sentido de estar junto com o verbo, e de modificá-lo. Nesse caso aqui, a autora sempre traz advérbios para enfatizar a forma como está ocorrendo a negação. Por exemplo, nesta frase aqui, ela fala: e me niego rotundamente. Me niego rotundamente. E me niego absolutamente. Então, o que ela traz aqui, a estratégia, né, de ênfase, de características e atitudes da mulher negra nesse texto está relacionado com o uso de advérbios de modo. Então, ela está se negando rotundamente, ela está se negando absolutamente, e nesse sentido, essa questão é um pouco mais puxada para a gramática. Então, eu já até falei a resposta para vocês, né? Então, ó, ela usa, né, advérbios como rotundamente e categoricamente para enfatizar as características e atitudes que caracterizam uma mulher negra. Ó, a letra B, verbos reflexivos como me niego e me acepto. No espanhol, a gente tem, né, os verbos reflexivos e eles, né, como o próprio nome já diz, eles são verbos que trazem a ação para a pessoa que está falando. Por exemplo, no espanhol a gente tem o verbo llamar-se. Llamar-se, em português, seria como chamar-se. Esse também é um verbo reflexivo no português. Então, a forma de conjugação muda. Mas só que ela não traz aqui os verbos reflexivos como uma forma de enfatizar, né? Justamente porque é a própria conjugação do verbo. Por exemplo, o verbo que ela usou aqui foi o verbo negar-se. Então, a conjugação do verbo seria: yo me niego, tú te niegas, él se niega. Nosotros nos negamos, vosotros os negáis, ellos se niegan. Então, ela só está trazendo a conjugação do verbo, não poderia ser a letra B. Letra C, adjetivos como grande e hermosa. Realmente ela traz adjetivos, mas ela não traz esses adjetivos para enfatizar é, características, ela só traz esses verbos para descrever ali a identidade da mulher negra, mas não dando ênfase nisso. São só adjetivos, né, simples e puros. Letra D, substantivos como sangue e pele. E pele. Não faz sentido. Substantivo é uma classe gramatical que a gente usa para dar nome às coisas. Então, a gente não vai usar um substantivo para enfatizar características. Então, sempre quando for ocorrer uma ênfase, a gente vai estar provavelmente, muito provavelmente, falando de um advérbio. Seja de um advérbio de modo, um advérbio temporal, um advérbio de intensidade. Enfim, então esse foi o que da questão. Vocês conseguiram entender? Acompanhar? Se tiverem alguma dúvida. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa. Gente, uma coisa. Em certos momentos, eu vou estar. Eu nem percebi, estava falando em espanhol. Vocês preferem que a aula aconteça em português ou que eu fale com vocês em espanhol para vocês se acostumarem? Aí eu posso falar um pouco mais devagar, se for o caso. Já que são poucas pessoas que geralmente acompanham aqui pelo Meet, pode ser o caso de eu falar em espanhol com vocês para vocês terem um contato maior com a língua. Enfim, vou para a próxima questão. E aí, surgir dúvida, vocês podem abrir o microfone ou escrever aí que o Renan me fala, beleza? Bem, vamos para a terceira questão. E aí a gente parte depois para o enunciado dela, né? A questão inicia assim: caramelos
Caramelos en sus suelos. Las tierras de España tuviste enamoran. Sus gentes te avistan. ¿Cocinas? ¿Te molan? El plato común, pues tortilla, patatas, en bares, fiones o tascas. Las tapas, sabor nacional, el gazpacho, sus vinos, sangría y jamón, de sabrosos cochinos. ¿Cuál sellos te graba sus típicos platos? Sabrás por dó pasas, por solo tu olfato. Sé en cada lugar un sabor peculiar, al paso cautiva tu buen paladar. Son más que recetas, será alegoría, será identidad, hay reserva en su guía. Son platos allende, un timón conductor, son mar, ríos, sierras, son valles, son flor, y aportan conventos a gastronomía. Sus dulces, sus dulces, sabor celestial de ambrosía. Bem, gente, esse texto aqui, esse poema, não precisa nem entender muito de espanhol para ver que claramente ele está citando 1 bilhão de comidas aqui lá da Espanha. Então, por exemplo, ele fala aqui de tortilla, batatas, tapas, gazpacho que é uma sopa fria. Nunca comi, gente, mas é uma sopa fria. Aí, vinhos, sangria, que é uma espécie de bebida, jamón. Jamón é presunto. Jamón es la carne que viene del porco, del cerdo, del cochino. Então, assim, presunto de saborosos porcos. E aí ele vem trazendo aqui, nesse poema, uma série de coisas relacionadas com a gastronomia da Espanha. E em determinado verso desse poema, ele até fala, ó, e aportam conventos à gastronomia. Então, a gente já pode ir direto para o comando da questão, porque provavelmente... Alexandre, nós temos Oi, uma sugestão aqui da letra D. da letra B, Letra D, letra C, dessa questão aqui, isso. letra D, letra C. Bem, vamos lá ver, e aí né, resolve a questão. Bem, então, né, como eu estava comentando com vocês, ele vai trazer aí aspectos da gastronomia do pessoal lá da Espanha. Ó, vamos lá. Nesse poema, o eu poético enaltece. Letra A. Característica amistosa do povo espanhol. Não diria que são características amistosas, o que ele deseja enaltecer nesse poema, porque o que se sobressai enquanto o conteúdo do poema está relacionado com gastronomia, então está relacionado com comida. Então, não seria a letra A, a gente já pode eliminar de cara. Não é a letra A. Ó, beleza das paisagens naturais da Espanha. Ele até fala assim, las tierras de Espanha, tuviste enamoran. Ele só cita inicialmente ali que as terras da Espanha fazem, né, a nossa visão ali se apaixonar. Então, são terras bonitas, mas logo em seguida ele vem citando predominantemente coisas relacionadas a pratos típicos. Então, letra B também podemos eliminar. Letra C, variedade de pratos na gastronomia espanhola. Vamos deixar essa por aqui, por enquanto. Que ela pode gerar dúvida, pode ser esta. Mas então a gente deixa aqui ela como uma dúvida. Ai, fechou, peraí. Ó, letra D, relação entre os sentidos do paladar e do olfato na gastronomia. Não, ele está falando aqui sobre os pratos, né? E letra E, gastronomia como representação da identidade cultural de um povo. Entre essas duas questões que estão relacionadas com gastronomia, qual vocês acham, dentre a letra C e a letra E, que poderia vir a ser a resposta correta? A Maria Clara respondeu que letra E. Exato.
Nesse caso, o intuito principal do eu poético, né, da pessoa que escreveu esse poema, do eu lírico, é enaltecer a gastronomia do povo. Porque justamente a gastronomia do povo da Espanha que vai representar eles enquanto povo, na identidade cultural. Então, uma coisa que um verso desse poema aqui que corrobora, né, para que seja a letra E, pode ser, por exemplo, todos fazem isso, mas por exemplo, esse aqui que é mais nítido, ó. São mais que recetas, será alegoria. Então, ele está falando, né, ele cita um monte de pratos típicos da Espanha, mas nesse verso em específico ele fala que são mais que receitas, justamente por ser um aspecto cultural, né, da Espanha. Então, representa o povo que ali vive. Então, por exemplo, se a gente falar de Brasil, o que que vem na nossa cabeça? Ah, os pratos típicos daqui, né? Brigadeiro, eu penso logo em feijoada, enfim, esse tipo de coisa. Então, esse foi justamente o intuito do autor, trazer, enunciar, né, esse montão de pratos típicos com o intuito de enaltecer a gastronomia, né, e a cultura espanhola. Todo mundo conseguiu pegar ali o que é da questão? Então, geralmente, em poemas, ou ele vai estar criticando, ou ele vai estar enaltecendo. Isso é muito comum nos poemas que vem no Enem. Geralmente é mais crítica, não, até eu tô achando estranho esse que tá enaltecendo alguma coisa. Bem, vamos para a quarta questão. Questão número 4, também do ano de 2023, e o caderno que eu peguei foi o azul. Bem, técnicas de manipulación y el resultado. Manipular es sembrar en la conciencia y en la mente de la gente ideas, actitudes, conceptos y aspiraciones, incluso falsas e inmorales, que sirvan a los objetivos de sus manipuladores. Então, é interessante, à medida que vocês forem lendo o texto, ou grifando, ou circulando palavras ali, que vão te dar o conteúdo geral do que ele está falando. Então, por exemplo, nesse primeiro parágrafo que eu li com vocês, a gente vê que ele está falando de manipulação, de notícias falsas, com o objetivo de manipular. Por exemplo, as fake news. Então, poderia ser uma temática da notícia. Bem, vamos continuar. Manipular es una de las primeras cosas que aprendemos en la vida. A muy temprana edad, los bebés descubren el poder del llanto. Llanto es llorar, el hecho de llorar, cuando uno llora. Entonces, el llanto. El berrinche, los pataleos. Pataleos es como, no sé si ustedes saben, cuando el bebé, por ejemplo, un bebé está en la cama, acostado en la cama, y empieza a hacer así con sus piernas. Então, o bebê começa a bater as pernas, sabe? Que se relaciona com berrinche, que seria birra. Então, o choro, a birra e as patadas, né? Seria como patadas ao vento, assim. São uma forma de manipulação que os bebês usam. Então, assim, a gente aprende a manipular desde os primeiros momentos da nossa vida. Isso também é uma forma de comunicação do bebê, né? De falar que tá precisando de alguma coisa. Enfim, continuando. La risa o alguna gracia como recurso para demandar atención, exigir comida, pedir ayuda o simplemente mantener ocupada a la gente. Nuestras actitudes de adultos reflejan lo mucho o poco que algunos maduraron, procesaron y rebasaron ese periodo. Bien, para que exista un manipulador, debe haber una base de ciudadanos indefensos, dóciles, desinformados. El manipulador es celoso, a veces casi paranoico, no admite cuestionamientos, ni quiere que nadie ocupe su espacio. Sabe que su vigencia depende de presencia controladora. Todos los días hay que marcar la línea de discurso, incidir el debate, el ridículo vale la pena si con ello se logra
Una cortina de humo. Bem, então vocês puderam perceber, né? Dava para pegar bastante coisa pelo contexto do texto, né? E das palavras que são parecidas com o português, que ele está falando ali de estratégias de manipulação. Então, para introduzir o tema, ele fala ali inicialmente dos bebês, né? Como eu disse para vocês, a questão do choro, do dar patada no ar, da birra, como estratégia para chamar a atenção ou manter a mãe, no caso, ocupada, né? Ocupada do bebê, ninando ele. E aí ele fala, né, que muitas dessas atitudes são reflexo, né, do muito ou do pouco que as pessoas amadureceram e processaram esse período. E aí depois ele fala, né, que para existir uma pessoa manipuladora, tem que ter ali, me desculpem a palavra, é uma pessoa boba, um otário que vá, não diria otário, mas aqui no texto está nesse sentido, né, de dócil, de desinformado, que vá se render a essa manipulação. E aí ele fala, el manipulador é celoso, celoso em espanhol é ciumento e às vezes quase paranoico. E aí, né, ele fala que os manipuladores não aceitam ser questionados e que não quer que ninguém ocupe o espaço deles. E aí, no trecho final aqui, ele fala, el ridículo vale la pena si con ello se logra una cortina de humo. Bem, vamos passar para o comando da questão, porque vai vir daí a pergunta. Bem, nesse texto, a expressão cortina de humo revela que o manipulador, sem saber o significado dessa expressão, ou possivelmente sabendo, né? O que vocês imaginam que ela significa, lendo assim pelo contexto? El ridículo vale la pena si con ello se logra una cortina de humo. O que vocês imaginam que seja cortina de humo? Vocês conseguem ir pelo contexto assim para imaginar o que essa palavra significa, o que essa expressão idiomática significa? No português a gente tem uma expressão igual. Vai pelo contexto, que aí você já mata a questão de cara. Deixa eu ver se alguém vai falar. Se não falar, eu consigo expor o que significa a expressão. Bem, essa expressão cortina de humo, equivale à expressão em português, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, cortina de fumaça. Então, o que você faz quando você joga uma cortina de fumaça ali? Provavelmente você contou uma mentira muito grande e está, né, trazendo outros motivos para esconder aquela mentira. Então, ó, vamos às alternativas. Nesse texto, a expressão cortina de humo revela que o manipulador, letra A, amadurece tardiamente, busca mascarar a verdade. Letra C, rejeita questionamentos alheios. Letra D, aproxima-se de pessoas indefesas. Ou letra E, faz-se presente de forma controladora. Lembre-se que ele não está perguntando o sentido geral do texto, mas sim como essa expressão está sendo usada no mesmo. Então, qual que vocês acham que seria a alternativa para essa questão? Deixa eu ver se alguém respondeu. Maria Clara disse que é a letra B. Alguém mais tem um palpite? O Antônio tá falando, só que eu não tô escutando não. Antônio, tá mostrando que seu microfone aparentemente está ligado. Ah, ele caiu. Bem, aí a Rosilane e Diana falou letra C. Vamos lá discutir a letra B e C, já que foram as que deram, né, como alternativas aí através de vocês. A resposta para essa questão vai ser, de fato, a letra B. Por que você poderia eventualmente descartar a letra C, o Josilaine? Porque ele realmente fala em um determinado ponto do texto que os manipuladores, eles rejeitam questionamentos alheios. Ó, não admite questionamentos nem quer que nadie ocupe seu espaço. Mas ele não está perguntando isso, ele está perguntando qual que é
o uso da expressão cortina de fumaça. Então, unicamente você poderia olhar esse último trecho aqui, onde essa expressão de fato aparece. Então, ó, o ridículo vale a pena se com ele se consegue uma cortina de fumaça. Então, esse papel que o manipulador tem de tomar pessoas ali, manipulá-las, é ao seu próprio interesse, vale a pena porque ele consegue uma cortina de fumaça, ou seja, mascarar a verdade. Então, é através dessa estratégia de lançar uma cortina de fumaça que ele consegue mascarar a verdade e, consequentemente, manipular pessoas indefesas, dóceis e desinformadas. Então, é unicamente por isso. A letra C assim, não está errada no contexto abordado no texto, mas o comando da questão pede uma coisa diferente. Então, letra B. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Questão, acho que é a última questão do Enem do ano passado. É, isso. Número 5. Bien. Ahí les traje 5 cuestiones y ahora vamos a la última. Que quede claro. ¿Cómo es posible que se cierren tantas bocas, tantos ojos, tantas puertas, muchas mentes ante un acto xenofóbico sin precedentes? Bien, hay una palabra xenofóbico que es igual que en portugués y por eso podemos influir, né? Podemos pensar que o texto vai tratar de uma crítica. Então, a gente tem um texto, né? Inicialmente, a gente já viu uma palavra xenofobia aqui, então você já pode imaginar que está relacionado com alguma crítica social. Bem, vamos continuar. Presidentes, ministros, cancilleres, autoridades responsáveis. ¿Quién pagará el daño causado a familiares por un loco de la estrada sin morales? Se alejó de aquel lugar donde su color era mucho más que su color. Su color era mucho más que su color. Era su raza. Persiguiendo un sueño que desapareció, que se fusionó y terminó en una pesadilla. Déjame que te cuente esta historia que sucedió en el metro de Barcelona, cuando aquella mañana la injusticia y xenofobia se juntaron de la mano, protagonizando una de las más feas escenas del racismo. Então, a gente vê que está falando de xenofobia e de racismo. En aquel vagón viajaba un ángel de color diferente. Ángel de color diferente. En su camino se interpuso aquel inconsciente. Y aún sabiendo lo que hacía, seguía hablando con su gente. Le dio al ángel 2 patadas en su cara. Se rió de ella sin cambiar la mirada. Y aún anda suelto, aún anda suelto. Se vocês tiverem acompanhado comigo esse texto, a palavra xenofóbico e racismo, ela é igual em português e em espanhol. Então, por essas duas palavras, já dá para você perceber que ele está tratando de uma temática social. E aí, ele traz, né, em determinados pontos desse texto, por exemplo, eu grifei aqui, ó, se alejó de aquel lugar donde su color era mucho más que su color, era su raza. Então, por exemplo, ele fala aqui que se afastou daquele lugar onde sua cor era muito mais que sua cor, era sua raça. Aí ele fala aqui, ó, injustiça, xenofobia. Então, ele está falando de algum episódio que aconteceu no metrô de Barcelona, que é o lugar onde ocorrem os fatos. E, ó, protagonizando uma das mais feias cenas de racismo. Então, provavelmente, essa pessoa a quem ele se refere sofreu um episódio de racismo, de discriminação, de preconceito, de xenofobia. E aí a gente já pode partir para o comando da questão. Bastava ver essas duas palavras, racismo e xenofobia. Então, ele está narrando, né, através dessa canção, um episódio de discriminação, um episódio de preconceito. E aí, o comando da questão é o seguinte: a letra da canção, Que Quede Claro, da banda cubana Orixás, revela que
Revela a, ou revela o. Revela a indignação diante do desrespeito à diversidade. Violência característica das grandes metrópoles. Preconceito da sociedade em relação ao misticismo. Descuido da população com os sonhos dos imigrantes. Ou letra E, falta de segurança existente no transporte público urbano. Essa questão aqui, eu acredito que o TRI avaliaria ela como fácil. Então, qual vocês acham que seria, né, dado o contexto, dado as palavras que eu grifei e dado o seu entendimento, o objetivo dessa canção? Alguém tem algum palpite? Deixa eu ver se alguém respondeu. Estou entre A e E. B. Antônio falou B, entre A e E, A. Bem, vamos discutir a letra a letra E e a letra B. Beleza. A gente discute e aí eu dou mais uma chance para vocês. Ó, letra A, indignação diante do respeito à diversidade. Na verdade, eu já vou falar a resposta. Vamos discutir de baixo para cima. Ó, letra E, falta de segurança existente no transporte público urbano. Não é essa porque ele não, no texto em si, a temática dele, né, a abordagem que ele utiliza, não fala exatamente sobre segurança de transporte público. Poderia vir, né, a gerar dúvida pelo fato de esse episódio, né, de racismo ter ocorrido no metrô de Barcelona. Só que não foi um episódio relacionado com segurança pública, com segurança, né, no transporte, mas sim com racismo. Então a gente elimina essa questão porque não foi um episódio relacionado com segurança ou com a falta de segurança no transporte público. Foi um episódio de preconceito. Ó, letra B. Violência característica das grandes metrópoles. Também não seria essa questão, porque a temática do texto trata de um episódio isolado de racismo, né, e de xenofobia, que, né, porventura aconteceu, né, no metrô de Barcelona, mas que não caracteriza a violência das metrópoles, mas sim um episódio de racismo. Então, seria nesse caso, dado o contexto dessa questão, uma expressão da indignação da autora diante do respeito à diversidade, justamente por causa da xenofobia e do racismo. Então, esse cara, ele apanhou, né? Ó, le dio al ángel dos patadas em sua cara. Se rió de ella sem cambiar sua mirada. Então, esse cara foi agredido por causa do racismo e da xenofobia. Então, um desrespeito, um preconceito com a diversidade. Então, letra A nesse caso. Deu para pegar? Isso, Sara e Josilaine. Isso. Bem, aí que está o gabarito da questão. Então, nesse caso, era a letra A. E eu vou mandar para vocês esses slides aqui. Bem, a gente ainda tem 15 minutinhos. Eu trouxe mais uma, duas, três questões para a gente discutir. E aí eu vou ler aqui com vocês. Nesse caso aqui eu não vou ler, eu vou dar uns minutinhos para vocês observarem o quadradinho. E aí eu vou ler esse trechinho aqui. Essa coisinha pequenininha aqui, e a gente parte para a resolução. Porque essa questão aqui, ela é do Enem 2023, mas ela é da parte de reaplicação, da segunda aplicação que teve, né? Que é para PPL, Pessoas Privadas de Liberdade. Então, quem está, por exemplo, preso, presta esse Enem. E aí, é igual o outro Enem, só que com questões distintas. Então, deem primeiramente uma olhada no quadradinho e depois a gente parte para o enunciado. Ó, ele traz no quadradinho ó, vários países que falam espanhol: Espanha, Argentina, Chile, México,
Venezuela. Ó, geralmente, numa tabela, essas duas colunas, né, a de cima e da lateral esquerda, são as mais importantes. Então, ó, ele traz aqui, ó, tapa de comida, lavabo, perrito caliente, diga, autobús, estar sin blanca, trabajo temporal, colega, estupendo, palomitas e camarero. Então, vocês podem perceber nesse tabelinha aqui, não sei se vocês tiveram essa percepção, que ele traz diferentes países, uma determinada palavra, por exemplo, na Espanha, tapa. E aí eles trazem como essa mesma palavra, que na Espanha é falada como tapa, é conhecida na Argentina, no Chile, no México e na Venezuela. Então ele está trazendo a mesma palavra em diferentes países. Por exemplo, no Brasil a gente tem muito isso, né? Se a gente for comparar, por exemplo, a região norte, a região nordeste, a região sudeste, existem de fato palavras que mudam ali, né? Dependendo da região onde você esteja. E vai justamente morar nisso é o enunciado da questão. Morar assim, né, no sentido figurado. Então, bem, vamos ler o comando da questão. Só pela tabela, se vocês entenderem, já daria pelo contexto, né? E aí, ó, e também dá para olhar a referência. Então, eu sempre recomendo olhar a referência, o título. El espanhol de Espanha e el espanhol de América. Então, ele está comparando o espanhol da Espanha, né, que é o espanhol europeu, com o espanhol da América. E aí, ó, vamos ler o textinho aqui. Ni para cotufas estoy en la lona. Así se dice en Venezuela. En España diríamos, ni para palomitas. Estoy sin blanca. Los argentinos utilizarían otra forma, y los chilenos y los mexicanos. Esta es una guía básica de entendimiento entre los hispanohablantes. Essas duas expressões idiomáticas que se encontram entre aspas, ó, essa daqui é da Venezuela, ni para cotufas estoy en la lona, e esta, ni para palomitas estoy sin blanca, que é da Espanha. O que vocês acham que isso significa? Ni para palomitas estoy sin blanca. Imagínense que isto significaria em português. Vocês têm alguma ideia do que isso poderia significar no português? Eu não tenho dinheiro nem pra pipoca, tô sem a blanca ali, ó. Ni para palomitas, estou sem blanca. Bem, essa expressão, tanto na Venezuela quanto na Espanha, quer dizer, no Brasil a gente fala assim, tô sem um puto, tô sem um tostão, tô sem um real. E é justamente essa expressão que foi usada ali, né? Ó, ni para cotufas estou em la lona. Então, não tem dinheiro para nada. E outro fala que não tem nem dinheiro para pipoca, que tá sem blanca. Blanca, na Espanha, seria o que a gente chama aqui de verdinha, de dinheiro, né? De prata. Então, ele está trazendo duas expressões idiomáticas que têm o mesmo significado, mas que são diferentes. Duas formas de dizer a mesma coisa, só que muda de país para país. Então, ele fala aqui, né? Este é um guia básico do entendimento entre os hispanohablantes. Então, já deu para perceber que ele está falando alguma coisa relacionada com variação linguística de país para país. Então, qual vocês acham que seria a alternativa que responde a esta questão? Ó, esse texto reúne palavras e expressões para destacar a letra A, identificação do falante com uma variedade específica, interferência do estrangeirismo na língua espanhola, necessidade de expandir o vocabulário do leitor, presença do diminutivo em algumas variedades, ou letra E, diversidade linguística do espanhol. Nunca imaginaria que seria isso. Pelo contexto, assim, sem saber o que significa. A Josilaine falou que é letra B, mais alguém tem algum palpite? Eu vou falar a resposta, a gente vai discutindo, e aí só para a gente poder encerrar.
Letra B e E, letra B. Bem, vou discutir a letra B e E com vocês. Ó, a letra B, interferência do estrangeirismo na língua espanhola. Essa questão não é não, né, essa alternativa não seria a resposta dessa questão. Estrangeirismo está ligado ao fato da gente importar palavras de outra língua para nossa. E a gente faz isso muito com o inglês. A gente vê aí algumas profissões, por exemplo, o povo da ciência da computação usa muitas palavras em inglês. Ah, um job, um game, enfim. Isso que é estrangeirismo, você importar palavras de outro idioma e incorporá-las na sua língua de origem, né? E nesse caso aqui, tanto a tabela quanto o texto não demonstram que isso está ocorrendo na língua espanhola. O que ele quer trazer aqui é justamente a diversidade linguística do espanhol. Ele traz, ó, todos esses países são de fala espanhola, então já não seria questão de estrangeirismo na língua, né, porque o idioma é o mesmo, e traz como as palavras, né, variam de país a país. Então isso demonstra a diversidade linguística do espanhol. Justamente por quê? Porque a gente tem 21 países que falam espanhol. Se aqui no Brasil, que a gente. Assim, o Brasil é um país enorme, né, de fato. Se aqui no Brasil a gente já tem essa variação de região para região, imaginem de país para país. Ainda mais quando se trata de 21 países. Então, é justamente isso que essa questão deseja enfatizar. Essa variação linguística do espanhol de país para país. Deu para pegar? Por que que não seria a letra. Isso, networking também. Pessoas importam tudo do inglês para o português, né? O português tá ficando de lado, né? Mas acontece muito isso. Principalmente o pessoal do design fala muito, o pessoal da publicidade e propaganda. Enfim, vamos continuar aqui, porque aí já está terminando, aí a gente. A última questão é mais fácil. Vamos para essa questão e a gente já encerra. Bem, aí se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone. Aí, questão 2, né, da segunda aplicação do Enem. Pobre Juan. Juan se lançou marchando-se al norte. Iba en busca de una vida digna, cruzando México por valles y montes. Iba Juan lleno de fe. La historia es que Juan se iba a casar con María embarazada, pero él no tenía ni un centavo, ni un clavo que darle. Circular eso aquí. Pero este Juan iba muy decidido, y a la frontera él llegó con todo el filo. Se conectó con el mero mayor de los coyotes. Y la historia le contó: mire usted que yo quiero cruzarme ya, a San Diego o Chicago. Dígame usted que lo hago, qué precio le pago. Juan ya nunca regresó, en la línea se quedó, pobre Juan. O la migra lo mató, o el desierto lo enterró. Pobre Juan. Bem, essa é uma canção que chama Pobre Juan, e só pelo título já dá para a gente inferir que vai falar sobre algo, né, provavelmente fatídico relacionado a esse Juan. Então, esse texto aqui tá bem, esse poema, né, essa canção, tá bem parecida com o português, dá para ir muito pelo contexto. Então, eu vou discutir com vocês algumas coisas aqui que ele traz. Ó, ele conta, né, que o Juan, ele saiu, né, marchando em direção ao norte para buscar uma vida digna. Então, ele estava cruzando ali o México por vales e montes. Então, já dava para perceber que ele estava imigrando. Ele estava saindo do país dele em direção a uma vida melhor. Isso acontece muito aqui em Juiz de Fora, né? A gente vê que tem muito venezuelano aqui, que vem buscar trabalho, vem buscar condições sociais melhores. E aí ele vai contar, né, que Juan, ó, a história é que Juan se iba a casar com Maria embarazada. Embarazada é grávida. Então, a mulher dele estava grávida e ele ia casar com ela. Só que ele não tinha nenhum centavo. Então, justamente por isso, ele sai em direção a uma vida melhor. E aí eu queria enfatizar com vocês essa expressão idiomática. Ni un clavo que darle. Ni un clavo que darle. Então, ele tinha nem um prego
para dar. Então, ele não tinha nenhum dinheiro. Então, é outra forma da gente falar que está sem dinheiro. Só que em outro país. Nesse caso aqui é no México. Então, ni un clavo que darle. Estou sem nenhum clavo que darle. Estou sem dinheiro, estou zerado. Então, ele está contando aqui uma história de imigração do Juan. E a parte mais importante desse poema é a última estrofe, ó. Juan já nunca regressou, na linha permaneceu, ficou. Pobre Juan, ou a imigração o matou, ou o deserto o enterrou. Pobre Juan. Aí a gente vai ver, ó. Considerando a temática abordada nessa letra de canção, a palavra coyotes, letra A, descreve o animal característico das regiões áridas percorridas pelos imigrantes. Letra B, ressalta o conhecimento dos habitantes das regiões desérticas mexicanas. Letra C, indica o preço a ser pago pelos viajantes para se casarem em outro país. Letra D, personifica a rede de exploração a que estão submetidos os imigrantes. Ou letra E, representa a necessidade de vencer o deserto escaldante. Ó, pensem no contexto. Juan saiu para buscar condições de vida melhor, não voltou, e aí, né, quando ele chega lá na fronteira, ele encontra, ó, se conectou com el mero machor de coyotes. Então, por que que o Juan não voltou? Por que ele morreu? Por que que o deserto enterrou ele? Por que que vocês acham ao que vocês acham que essa palavra coyotes se refere? Nesse sentido, ó, se conectou com el mero machor de los coyotes. E la história le contou. Aí ele, Alexandre, nós já temos algumas respostas no chat, tá? ó, pode falar. É, letra E, e Ou letra algumas C. pessoas estão em dúvida entre C e E. Vamos dar uma olhadinha aqui agora. Ó, na verdade, não seria nenhuma dessas. Ó, a letra A, descreve um animal característico da região. Não, ele está falando sobre uma história de imigração, não está descrevendo ali o coiote, né, que é um animal típico do deserto. Letra B, ressalta o conhecimento dos habitantes das regiões desérticas mexicanas. Não, como eu disse, né, ele está falando sobre imigração. Indica o preço a ser pago pelos viajantes para se casarem em outro país. Também não, porque ele não ia se casar em outro país, ele ia se casar com a Maria, que estava grávida, e justamente por isso ele sai do país de origem dele para buscar melhores condições de vida. Então não está contando ali que ele saiu para casar, mas sim para buscar condições de vida, porque a mulher dele estava grávida. Ó, letra D, personifica a rede de exploração a que estão submetidos os imigrantes. Ou letra E, representa a necessidade de vencer o deserto escaldante. Poderia ser a letra E, porque ela de fato representa a necessidade de vencer o deserto escaldante para ele cruzar a fronteira. Mas nesse contexto aqui não seria, porque, ó, pobre Juan. E no final ele fala, né, que ou la migra lo matou ou el desierto lo enterrou. Então, esse ato migratório dele, ou nesse ato migratório, ou ele foi assassinado justamente por esse mero coiote maior, ou o deserto, né, o deserto venceu no sentido de, teve uma tempestade de areia e ele foi soterrado. Enfim, o calor escaldante matou ele. Nesse caso aqui, o texto quer personificar a rede de imigração a qual, né, os imigrantes estão submetidos. Então, ó, eu trouxe aqui um comentário, porque essa questão era um pouco mais... Achei essa questão um pouco complicada. Assim, de você, no primeiro momento, poder compreendê-la. Então, ó, a frase da canção descreve a determinação de um personagem chamado Juan, que chega à fronteira com uma resolução afiada, simbolizada pela expressão "con todo el filo". Ele, então, se encontra com um mero maior de los coyotes, que pode ser interpretado como o principal contrabandista ou guia de imigrantes legais. Então, no momento que o Juan se encontrou com esse homem aí, assim, pelo contexto ali, eu acredito que ele foi assassinado. Muito, muito triste. Então, por isso que o texto chama Pobre Juan. E, além disso, coiote é um termo usado para descrever justamente essas pessoas que auxiliam na imigração ilegal. Então, né, ele personifica através de um animal. Então, ele dá meio que vida.
um sentido diferente a esse animal para caracterizar a pessoa que faz imigração ilegal, né, que auxilia na imigração ilegal. E justamente por isso o gabarito é a letra D. Personifica a rede de exploração a que estão submetidos os imigrantes. Então ele foi ali imigrar e acabou sendo morto. E por último, é a questão 3, essa que a gente faz em 2 segundos. E beleza. Ó, no espanhol, nas questões de espanhol do Enem, também é muito comum a gente ver história em quadrinho. História em quadrinho em espanhol seriam o que eles chamam de historieta. E é muito comum trazer essas questões. Escreve assim, ó. Historieta. Historieta. Que são as histórias em quadrinhos. É muito comum ter essas histórias em quadrinhos, ou trazendo uma crítica, então vocês vão ver aí, infelizmente vocês vão ver muita coisa de Mafalda, infelizmente ou felizmente, vocês vão ver muita coisa de Mafalda, né, porque é do Quino, que é um escritor argentino, então geralmente vem coisa da Mafalda, assim como no português, ou vem várias tirinhas, né, são alguns personagens notáveis dos países de fala hispana. Então, nesse caso aqui, ele traz uma tirinha também. E aí, ele vai justamente perguntar o sentido de uma expressão. Então, isso é muito comum nesse tipo de questão. Ou pergunta o significado de uma expressão, ou pergunta o que que a tirinha critica, ou simplesmente pergunta algo contextual. Nesse caso aqui, vamos ler a tirinha. En las vacaciones hay que leer libros gordos, Madariaga. Madariaga es el osito, este. É o ursinho da garotinha, então ela tá falando com ele. Libros gigantescos, llenos de personajes. Libros que parezcan viajes. Entonces tenés doble vacación. Ó, nas férias, vacaciones, em espanhol, significa férias. Entonces, quando uno, em português, né, quando uma pessoa sai de férias, uno sale de vacaciones, então saiu de férias. E aí, ó, nas férias, hay que ler livros gordos. Então, ela está lendo um livro ali, que a gente chama aqui no Brasil de chapuleta, né? Então, um livro enorme. Libros gigantescos, llenos de personagens. Livros que parezcan viajes. Não dá para ir para o contexto. Livros que pareçam viagens. Entonces, tenés doble vacación. Então você tem uma férias dupla. Então, quando você desempenha esse ato de ler livros gigantescos, você está tendo, no sentido figurado, uma férias dupla. Então, justamente, vai ser isso que o comando da questão vai pedir para a gente. Qual que é o sentido dessa expressão doble vacación neste texto? Então, vamos partir para o comando da questão. Ó. Nessa tirinha, ao utilizar a expressão doble vacación, que seria dupla férias, a protagonista conclui que, letra A, enredos muito extensos são desafiadores. Letra B, obras com muitos personagens são instigantes. Letra C, narrativas sobre viagens são mais interessantes. Letra D, livros de conteúdo mais densos estão presentes na vida dos jovens. Ou letra E, leituras diversificadas são um convite a conhecer outras realidades. Letra E, a Maria falou que letra E. Alguém tem mais algum palpite para a gente encerrar? Maria Clara RF. Gente, antes de eu falar a resposta dessa questão, vocês preferem que a tratativa das questões que eu trouxer, né, eventualmente seja dessa forma, eu lendo para vocês, explicando ali o contexto da questão, ou vocês preferem de alguma outra forma, que eu dê um tempo para vocês lerem, depois eu leia? Vocês acham que tá legal? Vocês têm alguma sugestão? Espera aí enquanto vocês respondem aí e a gente termina. Beleza. E aí, também, né, eu vou discutindo junto com vocês aí o uso de expressões idiomáticas, significado de palavras. Então, assim,
Se vocês estiverem usando algum tipo de caderno, sei lá, separa aí um canto do caderno e fala assim, dicionário. Vocês vão coletando essas palavras que eu vou falando para vocês o significado, e aí no final pode parecer pouco inicialmente, né? Uma palavra só, duas, mas no final do curso, no final aqui do tutoria, vocês vão ter um montão de palavras, né? Então vocês não vão estar indo lá, né, fazer a prova do zero, já vão estar tendo alguma bagagem. Bem, enfim, vamos terminar aqui para a gente encerrar, né? Ó, vocês falaram letra E, vocês estão afiados, isso mesmo. Nesse caso aqui, letra E. A resposta dessa questão é a letra E. Por que não seria as outras alternativas? Vamos fazer o contrário. Ó, não seria a letra A, porque a garotinha não usa. Ela fala assim: em las vacaciones hay que leer libros gordos, Madariaga. Ela está incentivando a você ler livros maiores, né? Mais espessos. E não falando que é um desafio. Ela fala que obras com muitos personagens são instigantes? Não. Narrativas sobre viagens são mais interessantes? Não. Ela compara, né, o livro a uma viagem. Então, fala livros que parecem viagens. Então, quando você lê aquele determinado livro, você fica tão submergido na história que parece que você está viajando, né? No caso, você está viajando ali na sua cabeça, passando por cenários que o autor traz ali naquele livro. Livros de conteúdo são de conteúdo mais densos estão presentes na vida dos jovens? Não, porque ela está falando, ó, en las vacaciones hay que leer libros gordos. Então, nas férias, a gente tem que ler livros maiores. Então, assim, ela está meio que incentivando, né, conversando ali com o ursinho. Então, não é infelizmente, né, uma realidade que a gente vê atualmente. Por fim, né, a letra E, que é a questão correta, a alternativa correta, leituras diversificadas são um convite a conhecer outras realidades. Então, é essa questão justamente pelo fato que ela fala, ó, libros gigantescos llenos de personajes, libros que parezcan viajes. Ella usa esto, parezcan viajes en el sentido que uno viaja por el libro, sales de tu realidad y vas hacia otra. Entonces, pues que uno está tan sumergido en esto que empieza a imaginar escenarios en su cabeça. Então, assim, ela usa isso para, né, livros que parecem viagens, para elucidar que justamente quando você está lendo ali um determinado livro, estou lendo esse livro aqui, Shakespeare, por exemplo, Don Quixote. Eu estou tão inserido dentro daquela história que parece que eu estou ali. Então, você está viajando. Então, por isso que ela está falando que tem dupla férias. Então, leituras diversificadas são um convite a conhecer outras realidades. Então, nesse sentido que ela usa, é doble vacación. E é isto. A gente encerra por aqui a aula de hoje. Desculpa ter passado um pouquinho. Passei 8 minutos. Tudo certo, pessoal? Vocês conseguiram acompanhar? Obrigado pela presença. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu acredito que vocês estejam lá no grupo do WhatsApp, então pode me escrever, pode mandar para o Renan, mandar para a Lucy. Enfim, sintam-se à vontade. Espero que tenha dado para vocês compreenderem. Vou mandar o slide. E um abraço.